Você gosta de enigma? Gosto. É? Desafios mentais, vamos lá, manda aí. Toda tirania interpretaria para mim, por favor, essa afastada. frase que foi Inclusive um grande a tirania destaque da essa semana? maioria. A frase é a Toda seguinte: tirania toda tirania deve ser afastada. Inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Quem disse isso foi Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Onde é que está o pé, onde é que está a cabeça nisso? Cara, que coisa mais absurda, né? Eu também tive que ler umas 3 vezes para ter certeza de que a mensagem era essa. Eu fiquei procurando a vírgula em algum lugar, eu falei, não, isso aqui é fake news. Eu olhei em outras fontes e falei, não, ele disse isso. Depois eu fui assistir o vídeo, porque isso foi num vídeo, está gravado, onde ele realmente disse isso. O que é democracia? Democracia não é quando a maioria escolhe os seus representantes eleitos, o executivo? Pois é, para Alexandre de Moraes, democracia é tirania. E o que não é tirania para ele? É quando um ministro que não teve votos de ninguém, que foi colocado ali por um presidente corrupto, quando um ministro toma todas as decisões de uma nação. Para Alexandre de Moraes, isto é democracia. Para você ver como que a mente deles está completamente perturbada, né? Inverteram completamente o que é democracia. Isso está acontecendo. Isso aí, na verdade, é a culminação de todos os eventos que vem acontecendo no Brasil, principalmente no judiciário, ao longo dos últimos meses. Né? Tirando a atribuição do presidente, que isso aqui é constitucional, mandando prender pessoas inocentes, perseguindo conservadores, Fachin dizendo que agora todo mundo que for eleito com apoio de líderes religiosos perderão seu mandato, ou seja, eles estão tentando criminalizar a voz cristã na política, e aí agora ele me solta essa, dizendo a tirania da maioria. Tirania é Alexandre de Moraes, ele é o ministro mais tirano que nós já tivemos no STF. Uma redobrada atenção para algumas frases, algumas duras, inclusive que vou ler, umas agressões e ofensas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusão de críticas, por mais ácidas que sejam, e que devem existir e continuar, com agressões, com ameaças e com coações. Começo com a primeira, que inclusive Sua Excelência o Procurador-Geral da República, na sua sustentação oral, disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Tirania é Alexandre de Moraes. Ele é o ministro mais tirano que nós já tivemos no STF. Com tão pouco tempo assim, ele já pode ser qualificado dessa maneira? Com tão pouco tempo e feito tanta coisa como ele fez, né? Nenhum ministro mandou prender pessoas inocentes, mandou prender jornalistas. Me lembra, um ministro que mandou prender um jornalista sem que até mesmo um advogado jornalista tivesse acesso aos autos, sem que o jornalista tivesse cometido crime algum, alegando que era segurança nacional, mas não explicando em que ponto a segurança nacional estava sendo infringida. Ele basicamente, ele é hoje o canhão de guerra do establishment.
O establishment está tão revoltado com o fato da população ter se mobilizado e colocado no governo um cara que realmente representa a vontade popular, só que como eles perderam a mobilização das ruas, porque a esquerda agora não consegue encher nenhuma Kombi, eles perderam a opinião pública, eles estão usando agora o judiciário. E o canhão desse judiciário hoje é Alexandre de Moraes. Por que ele se prestaria a esse tipo de papel? Aí nós vamos entrar no âmbito das conjecturas e especulações. Isso seria digamos assim, uma escolha feita pelos pares dele dentro do STF? Ou teria alguma outra interferência externa nisso? Olha, eu acredito que deve haver interferências externas de sobrevivência. A gente tem visto agora, por exemplo, ele suspendendo o inquérito do Aécio Neves, impedindo que o gabinete de José Serra sofresse busca e apreensão. A todos os processos contra esses corruptos, né, do partido de esquerda, que inclusive o PSDB é de esquerda, acabam prescrevendo. O STF não condena nenhum dos corruptos que são julgados lá, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa que critica o STF é presa imediatamente. Qualquer youtuber ou jornalista que faça um protesto, que é um direito constitucional, é jogado na cadeia. Então, essa questão fica muito estranho tentar entender o que está acontecendo. Na minha opinião, existe o establishment, pessoal. O establishment são aquele grupo de pessoas que muitas vezes até divergem um pouco na ideologia, mas trabalham em conjunto para roubar o dinheiro público e para se perpetuarem no poder. Só que nós fomos muito atrevidos, sabe, Paulo? Nós atrevemos a jogar um presidente honesto lá que não rouba e não deixa roubar. Então eles são capazes de fazer qualquer coisa, rasgam a Constituição todos os dias, estão agindo de forma criminosa para tirar o presidente de lá, para impedir que o presidente continue a desmantelar essa roda de corrupção, que eu já disse, inclusive aqui uma vez, o qual ele foi o cabo de vassoura que entrou e travou tudo. Então, é sobrevivência deles próprios, não sei o que eles fizeram. Olha, Gilmar Mendes acabou de ter sido acusado pelo Cajuru de venda de sentenças. Dias Toffoli foi delatado na Lava Jato. E quando uma revista quis falar sobre isso, ele mandou tirar de circulação a revista. Então, o STF é hoje um dos maiores... Não o STF, deixa eu reformular minha frase. Os ministros e alguns ministros lá dentro do STF são hoje o maior perigo da nossa democracia. O senhor dizendo assim, o senhor não tem receio de que essa crítica possa não ser bem vista, bem recebida por eles, e o senhor possa sofrer algum tipo de represália? A última vez que eu vim aqui, você fez uma pergunta para mim muito interessante. Né? Gustavo, você não tem medo de sofrer alguma forma de represália, expondo essa opinião, falando dessa maneira? Eu falei, Paulo, tenho. A resposta é a mesma. Tenho medo. Eu acredito que possa vir a acontecer, mas tem um medo muito maior que esse. É que se alguém não falar nada, se as pessoas pararem de falar pelo medo do que eles possam fazer, e eles cheguem a ter o poder totalitário, que é o que eles querem, que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Porque agora, pelo menos, eu posso tentar falar. Se isso continuar indo como está, se continuar escalando da forma que está, os nossos filhos serão silenciados permanentemente. As próximas gerações viverão realmente numa ditadura. Não essas coisas do livrinho do MEC, não. Uma ditadura onde você poderá ser preso, penalizado, executado por expressar a sua opinião. Então, enquanto eu posso, eu vou expressar a minha opinião. Se eu tiver que sofrer por conta disso, que eu sofra, mas que os meus filhos não sofram. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito.
que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes, e um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores.